Olá amigos, esse é o 6º vídeo sobre o tema racismo. Espero que tenha sido de proveito, os outros vídeos que a gente fez, e vamos dar continuidade. Então, o último vídeo, se você está aqui, pegou esse vídeo e não viu os outros, é interessante que você veja os outros vídeos. Então, foi falado sobre você não se importar tanto com o olhar do outro, mudar a fala, mudar a palavra no contexto social, olhar para dentro de si e ver o que de fato existe ali dentro de você, a sua própria constituição, a sua própria identidade, dentro de um processo terapêutico mesmo, de autoconhecimento, para que você não se misture tanto com o olhar do outro, a fala do outro, se você é negro, se você é branco, se você é intelectual, se você é um judeu, um índio, enfim, ou qualquer outra coisa que pareça ser diferente dentro de um contexto social. E observar isso. E eu sei que isso é muito difícil por conta de forças psíquicas, arquetípicas, que existem dentro de nós. A criança, como já falei em outros vídeos, a criança ela é espectadora da vida. E a criança, naquela situação na infância, das vivências, das observâncias, daquilo que lhe é desagradável, ela não consegue mudar. Ela não consegue mudar aquilo. Ela não consegue mudar o olhar da outra pessoa porque ela tem pele escura, ou porque ela é isso, ou porque é aquilo outro, ou porque o pai fez algo, ou porque a mãe fez algo, ou aquilo que ela foi absorvendo das falas e das palavras dos familiares. Ela não muda. Então a mente dela vai se proteger daquela angústia, criando leis, criando regras, um modo de ser ideal que vai ser um modo de como ela vai lidar com aquelas coisas no futuro. Ela cria um estereótipo, ela adquire um arquétipo que está dentro do inconsciente coletivo humano. Então, se ela sofreu muita injustiça, ela pode dizer dentro dela: eu nunca vou deixar que isso me aconteça novamente, eu nunca vou deixar que isso seja assim, eu vou ser assado, eu vou ser desse jeito. E ela pode criar dentro de si uma justiceira, uma heroína, uma salvadora. Ela pode se voltar contra alguém. Isso são questões, necessidades neuróticas que até Karen Horney, uma psicanalista do começo da psicanálise, ela diz. Então é interessante você ir buscar isso também. As 10 necessidades neuróticas do neurótico, que se volta para longe dos outros, em direção aos outros ou contra os outros. Então essa criança ela pode adquirir um arquétipo que está contra os outros, o justiceiro. Minha garganta está irritada, como eu já falei. Tomar uma água para aliviar. Bom, ela pode adquirir esse justiceiro. E todas as situações de injustiça que ela percebe, porque ela carrega dentro dela uma criança interna injustiçada, que ela cresce e aquela criança continua dentro dela, reivindicando justiça, reivindicando vingança. É uma carga emocional muito forte. Então qualquer situação de injustiça que ela percebe, associa dentro da mente dela, e aquela criança interna vem à tona com aquela carga emocional. Se ela vê alguém sendo injustiçada por um policial, como aconteceu, ela vê na televisão a situação que aconteceu há poucos dias atrás, aquilo toma conta dela, é uma situação de injustiça. Há uma justiceira, um arquétipo de justiceira que é a persona que ela coloca diante da sociedade. A justiceira.
se ela é possuída por aquela justiceira, ela faz tudo para ir contra aquela injustiça. E ela é tomada por aquilo, então ela se mistura com tudo, com todos. Eu preciso fazer alguma coisa, e vou lutar, e vou brigar. Ela é possuída por aquilo. Mas quando você entende e compreende a sua criança interna que foi rejeitada, injustiçada, por conta da cor, por conta de qualquer outra situação, você vai amenizar essa justiceira e algumas questões já não irão fazer tão... pode já não ter tanta importância assim. Se a pessoa falou que você é negro ou não, você já está mais aliviado, a carga daquela criança interna já está mais tranquila. Ela não vem mais tanto à tona. E nesse contexto negro, eu queria falar uma coisa. Sobre os mecanismos de defesa. Então a criança, vamos imaginar, a criança nasce com essa carga coletiva racial no inconsciente. E na interação familiar social, o complexo de inferioridade será amenizado ou aflorado. Nasce com um complexo de inferioridade. E por conta do contexto histórico ali, familiar, esse complexo de inferioridade, ela pode aflorar ou pode amenizar. Então a criança está na escola, e ao ser ridicularizada por outros colegas, a sua mente buscará se defender, usando mecanismos como projeção. Ela guarda a injúria e projeta em outros mais frágeis, chamando outros de covardes, por exemplo. Isso porque ela mesma se sente covarde ao não reagir. Então é uma projeção, ela está projetando aquilo que está dentro dela, que ela não quer lidar, ela projeta no outro. Na escola, a gente vai ver várias situações dessa dentro daquilo que a gente chama de bullying. Então a pessoa chega lá, o mais forte, e ofende o outro, e xinga o outro, porque às vezes ele está apenas se defendendo de algo dentro dele. Ele se acha daquela forma covarde, ele xinga o outro de covarde. Ele se acha burro, ele vai lá e xinga o outro de burro. Está projetando no outro, no mais frágil. Somatização, que é quando a raiva, a dor, a culpa, a cobrança se deslocam para o corpo em forma de sintomas e doenças. Deslocamento, quando desloca a sua raiva no mais frágil, pessoa ou objeto. Isso acontece também no bullying. A pessoa, a criança, o pai bateu nela em casa, ela está com muitas coisas mal resolvidas com o pai, com a mãe, e ela chega na escola e desloca aquilo no mais frágil. E é onde acontece o bullying, acontecem questões de racismo também. A vitimização, onde a pessoa se defenderá da sua dor, se colocando na posição de vítima. E ela se vitimiza. Ela também está se defendendo. O isolamento, haverá um afastamento do convívio. A pessoa se isola e vai se afastando, e ela vai cada vez mais colocando na posição de vítima. Num campo mais depressivo. Ela está muito sensível, ela fica sensível a tudo. Repressão, partes boas, qualidades, talentos de sua identidade são reprimidas. Ela se reprime. Racionalização, quando o sofrimento emocional é amenizado pelo uso do intelecto, e a pessoa começa a racionalizar sobre aquilo, e esse é um mecanismo positivo. Há um pensamento elaborado sobre a situação vivenciada. Sublimação, que é um outro mecanismo de defesa. A dor é convertida em um trabalho compensador, como a abertura de uma ONG, trabalhos sociais e dentre outros.
Desses mecanismos de defesa, alguns são positivos, racionalização e sublimação, por exemplo, e outros negativos, como a somatização, deslocamento, projeção. É importante identificar esses mecanismos para ajudar a criança em seu sofrimento, compreendendo que proporcionar uma experiência de aceitação e acolhimento é extremamente essencial para aliviar os sintomas provocados pela experiência de rejeição. As correntes outrora removidas do corpo precisam, aos poucos, serem removidas da mente. Essas correntes da história precisam ser removidas da mente. Compreender esses mecanismos de defesa, como a pessoa está lidando com tudo isso, é extremamente importante. Porque o mecanismo de defesa é importante. É necessário para nos proteger. Mas o problema é quando esse mecanismo de defesa ele é usado sempre, quando já não mais precisa. Aí causa problemas. É como a muleta, a pessoa que quebrou a perna e ela já está com o osso calcificado e ela vai no médico, mas ela quer continuar usando a muleta ou o gesso. Isso vai dar problema. O mecanismo de defesa ele é usado em determinados momentos específicos, mas não continuamente. Então, queria concluir aqui essa minissérie sobre o racismo dizendo que realmente é uma situação difícil, complexa, que exige sabedoria, que exige o respeito, o olhar de novo sobre as situações, que o sistema de discriminação é natural, faz parte do mecanismo de sobrevivência do ser humano, mas o racismo não é natural porque faz parte de um comportamento adquirido dentro da interação social, familiar ou social, ou dentro do inconsciente coletivo humano, que está dentro das regras e das leis que fazem parte do nosso superego, do nosso neocórtex. Então, o racismo não é natural. Mas ele pode ser modificado dentro de nós, ao mudarmos essas leis que existem dentro de nós,